Você quer saber como você pode tokenizar ativos do mundo real utilizando o ERC6960? Tá a fim de descobrir? Então fica até o fim do vídeo porque eu já vou te ensinar. Fala, Builder, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos um canal de conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ERC6960, a melhor forma de tokenizar imóveis ou ativos do mundo real dentro da blockchain. Fechou? Então, bora para minha tela porque eu preparei um conteúdo muito legal para vocês. E vamos lá. O que é o ERC6960? O ERC6960 é um novo padrão de token projetado pela equipe da Polytrade. Ela é uma maneira única de representar RWAs. RWAs são ativos no mundo real, tá? É a abreviação aí de ativos no mundo real. Na blockchain e oferecer suporte à propriedade fracionada. Isso significa que é possível dividir um ativo em partes menores, cada uma de propriedade de pessoa diferente. Vamos pensar como se fosse uma pizza. Uma pizza grande pode ser dividida em várias fatias, cada uma de propriedade de uma pessoa diferente. Essa é a ideia básica por trás da propriedade fracionada. Então, esse padrão 6960, ele foi criado aí para a gente conseguir fracionar tokens. Quando a gente consegue fracionar tokens, a gente consegue tokenizar imóveis. Por exemplo, você tem um imóvel de lá, sei lá, R$1 milhão e você quer fracionar ele em 10 partes de R$100 mil. Você consegue fazer isso utilizando agora o novo padrão ERC6960. Já era possível fazer de outras formas, mas era muito mais difícil. Então ficou muito mais fácil com esse padrão. Olha, se eu tivesse descobrido esse padrão aqui há cerca de um ano atrás, eu teria economizado muito meu tempo, tá? Teria economizado muito meu tempo mesmo. Aqui tem uma imagenzinha que eu separei aqui pra vocês, que inclusive eu peguei do artigo que tá lá na Web3 Dev, que é uma imagenzinha que mostra um pouquinho sobre o padrão ERC6960. Por exemplo, naquela primeira cadeia ali, a gente tem um main asset, né? A gente tem um asset ali, de fato, o asset ele tem um ID 1, né? Main ID 1, e ele tem 60 unidades. Você pode criar um sub-asset, por exemplo, que o main ID dele continua 1, mas agora ele tem um sub-ID, que no caso é 1, e ele tem 10 tokens. Então, de 60 veio 10 ali, como se fosse fracionado 10 unidades. Aí você pode ter um segundo sub-asset, onde o main ID ainda continua como valor 1, só que o sub-ID é 2. Então é como se fosse uma fração diferente, e ali a gente colocou 20 frações, por exemplo. E a gente tem ali por terceiro outro sub-asset que continua com main ID 1, só que o sub-ID foi para 3 e ele tem 30 de tokens. Então vamos supor que a gente estava com 60 tokens, 10 aqui, 10 tokens mais 20, 30 mais 30, 60. A gente meio que fracionou esse main asset que tinha 60 de supply para 3 assets, um com 10, um com 20 e um com 30. Tendo o mesmo main ID, só que com uma fração diferente. Deu para entender? É basicamente isso aqui que pega o ERC6960. Por que o ERC6960 é importante? A beleza do ERC6960 radica em sua flexibilidade e eficiência. Ele supera as limitações do padrão de tokens existentes, que enfrentam dificuldades em oferecer suporte à propriedade fracionada de tokens fungíveis e não fungíveis. Por exemplo, consideramos uma pintura. Com os padrões tradicionais de token, você só poderá possuir toda a pintura ou não possuir nada. Ou você tem ou você não tem, né? Mas com o ERC6960, você pode possuir uma fração dessa pintura, assim como possuir uma fatia de pizza. Isso abre novas possibilidades para investimentos e propriedades que não eram possível antes. Então, acho que esse exemplo que o tutorial deu, ele é muito bom. Vamos falar de uma arte aí. Vamos supor que tem um quadro e você compra o quadro inteiro ou você não compra. Vamos supor que o quadro é, sei lá, R$1 milhão. Ou você compra o quadro inteiro ou você não compra. Nesse modo, nesse padrão de token, você pode meio que fracionar esse quadro em várias partes e você obter ali uma parte do quadro, entendeu? É basicamente assim, é basicamente isso que funciona o ERC6960. Aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouco sobre como funciona o ERC6960 e a diferença dele com os outros padrões de token. Então aqui a gente tem um ERC20 que ele é fungível e todos os tokens aqui são iguais, tá? São todos ERC20 e são iguais. Aqui a gente tem o ERC721, que são tokens não fungíveis, né? Então são diferentes, cada parcela de token é diferente, mas ali acaba sendo o mesmo token. Aqui o 1155, que ele é semifungível, então ele tem tantos tokens fungíveis, tantos tokens não fungíveis, ele é uma mistura dos dois aí.
E aqui mais no canto tem um RC6960, que a gente também chama de Dual Layer Token, que você pode ter aí umas frações dele e trabalhar de uma forma diferente dos outros tokens. A imagem já mostra muito bem aqui a visão que a gente quer passar desse token, tá bom? Vamos lá. Como o RC6960 revolucionará ativos no mundo real? Primeiro, seria na melhoria na gestão de ativos, né? Com esse padrão, a gestão de ativos se torna mais organizada e eficiente e é mais fácil para os desenvolvedores lidarem com cenários complexos envolvendo diversos tipos de ativos com múltiplos atributos. Foi o que eu falei aqui para vocês. Eu, como desenvolvedor, se eu tivesse descobrido aí esse padrão há cerca de um ano atrás, ele teria me salvado muito mais. Eu teria conseguido soluções muito mais fáceis para fracionar coisas, para fazer projetos de mundo real utilizando a blockchain. Outra coisa que ele revolucionará aí é o aumento da escalabilidade. A estrutura aí de dupla camada do RC6960 garante muita escalabilidade. Esse projeto foi criado aí para lidar com diversos tipos de ativos e seus atributos sem sacrificar a eficiência. Isso é crucial ao lidar com RWAs, que são ativos no mundo real, que podem ter vários componentes e exigir um gerenciamento flexível. É muito legal porque esse token aí dá mais possibilidades da gente conseguir trazer ativos do mundo real e trazer coisas da blockchain aí muito próximo aí para a realidade, cada vez mais próximo aí da nossa realidade. Muito legal mesmo. Uma outra coisa aí que revolucionará no mundo real esse padrão é o aprimoramento da interoperabilidade. Com esse padrão, ele promove um ecossistema mais coeso, facilitando a interação e integração com outros projetos de blockchain, carteiras e mercados. Essa interoperabilidade é essencial para o crescimento e a adoção das tecnologias em diversas indústrias. Então, interoperabilidade é algo muito importante aí na blockchain, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os 3 tópicos aí da blockchain mais importantes. E um deles é a interoperabilidade, né? A interoperabilidade é basicamente a facilidade de você conseguir interagir com outras blockchains, com outras carteiras, com outros mercados. Então, quanto maior seu smart contract, quanto maior seu aplicativo tiver interoperabilidade com os outros, mais fácil ele vai ser de ser usado na vida real, tá bom? E também esse token ele estimula a inovação. Por ele ser um token muito versátil, ele incentiva os desenvolvedores a explorar novas e criativas aplicações de diversas indústrias e casos de uso. A combinação única das estruturas main-ID e sub-ID facilita a adaptação a diferentes cenários e requisitos, possibilitando soluções inovadoras que podem não ser possíveis com outros padrões de tokens. Então eu acho que a maior vantagem aqui desse padrão é realmente a flexibilidade dele e as maneiras, as possibilidades que você tem de fazer outras coisas utilizando esse token, beleza? Acho que é muito, muito importante, muito legal mesmo. Esse token ele pode impactar aí em diferentes setores aí do mundo real e também da blockchain. O primeiro dele é um exemplo que eu dei aqui para vocês, é o mercado imobiliário. A propriedade fracionada pode tornar o investimento imobiliário mais acessível para a pessoa comum. Em vez de comprar um imóvel inteiro, você pode comprar uma fração dele. Então esse padrão pode ser utilizado aí para você tokenizar imóveis de fato. Vamos supor que você tem uma casa aí, olha eu dando outro exemplo, você tem uma casa aí de R$1 milhão e você quer fracionar em 10 parcelas de R$100 mil. Uma pessoa que comprou uma parcela, ela pode ter o valor proporcional de quando você receber aquele aluguel. Então você pode criar toda uma lógica onde a pessoa que comprou uma cota, você, por exemplo, tem uma casa de R$1 milhão, você divide em 10 cotas de R$100 mil. Uma pessoa que comprou uma cota vai receber 10% daquele aluguel, entendeu? Então você pode meio que criar essa lógica para as pessoas aí conseguirem comprar cotas, receber, meio que fazer investimento aí na sua casa, sacou? Outro setor aí que pode influenciar bastante são o setor da arte e colecionáveis. Peças de artes e colecionáveis podem ser caros. Com o RC6960, você pode possuir uma fração desses ativos, tornando mais acessível investir neles. É basicamente como eu falei aí do mercado imobiliário, tá? E o terceiro aí, o terceiro setor aí que a gente vai falar é o setor de finanças. O RC6960 pode revolucionar produtos financeiros, como títulos e derivativos, permitindo a propriedade fracionada e uma gestão mais eficiente. Então esse padrão de token aí, como eu disse, ele é muito importante para que você tenha mais flexibilidade dentro da blockchain, para que você tenha mais possibilidades de fazer mais coisas e ter aí mais liberdade para conseguir fazer as coisas e colocar seu projeto que está aí na sua cabecinha na vida real em prática. Fechou? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse também o nosso Discord. O endereço é discord.web3dev.com.br/YouTube. E eu vou ficando por aqui. Valeu!